Cristiane Soares, ela diz: infelizmente acontece isso na casa espírita. Muito triste. Rosemary Fus, bom dia. Thelma Sivieri Bento também mandando seu bom dia. Marisa Santos Leopoldo está com a gente. Ana Shirley, para ter fé tem que estar em paz. E o Edivaldo Polito, que está em Aracaju, Sergipe, nos acompanhando e mandando seu bom dia. O Carlos Tanimura também. Fala, Edson. Não, o comentário da Cristiane, por acaso era lá do Manuel Bento. O que acontece, na verdade, né? A gente não pode esquecer que o espírito em si, ele é um ser humano como outro qualquer, que está num processo de aprendizado. Você não tem um espírita pronto, né? Aquele que, sabe, já aprendeu a doutrina como um todo e se comporta, espiritualmente falando, né, como um ser que tem esse equilíbrio. Né? É um ser humano, e o ser humano está no processo de aprendizado. E o que eu percebo também, que acontece muito, é que as pessoas, elas acabam lá na casa espírita, meio que... vou tentar dar um exemplo simples. Se a pessoa ela não é bem sucedida... O que acontece na nossa vida social? Você é cobrado o tempo todo para ter sucesso. Tá certo? Se você não tiver sucesso, você não é reconhecido, não é assim? Socialmente falando. E aí, tem pessoas que não conseguem, elas se frustram na atividade profissional, por exemplo, e aí quando elas conseguem entrar na casa espírita, elas ganham um determinado nível de cargo, alguma coisa assim, então elas colocam para fora essas suas frustrações, entende? Vira general. Né? Isso acontece, mas é um processo de aprendizado, e todo mundo está aprendendo, na verdade, né? A gente tem que ter paciência, tem que ter a capacidade de olhar, né, de enxergar as coisas, e não deixar que aquilo nos influencie, porque o responsável por manter-se em paz, ou manter-se, né, em equilíbrio, não é o outro, é você. O outro pode ter a ação dele, mas, que nem o caso do rapaz aí, né, eu acabei falando, ele devia estar num processo de sofrimento muito grande, por suas frustrações, né. Ele se viu frustrado ali na ação da moça, sei lá, quais eram os interesses dele, né, e aí a falta de paz nele e esse excesso de sofrimento fez ele, né, buscar a derrocada dela, ou seja, só ia ter paz quando ele visse ela numa situação ruim. E isso acontece também no meio espírita. Tem pessoas que infelizmente se sentem bem só vendo a outra mal, né? Tem dirigente que persegue trabalhador. Infelizmente. E tem mas trabalhador isso tudo que persegue dirigente, também. porque acha que a pessoa, é aquilo que o Edson falou, poucas pessoas têm consciência de que o outro também é um ser imperfeito, né? E fica exigindo só do outro. Né? E tem gente que persegue palestrante também. Né? Também tem. Palestrante vai em vários locais, a pessoa está lá em vários locais. Também tem. Que é um extremo também. E não chama mais, né? Às vezes o palestrante fala alguma coisa que aquela diretoria não concorda e não chama mais, né? Ou você ficou doente, por alguma razão você não pôde cumprir uma data, nunca mais te chamam, né? Acontece isso e ainda também. falam para as outras casas. Ainda fala, não chama porque não cumpre. Ó, a gente tem um áudio. Ser humano, né? A gente tem um áudio do WhatsApp, é Lauro Delgado, solta aí. Eu estou ouvindo o programa agora de manhã aqui sobre assédio, mas também tem que, como espírita, colocar a quantidade de obsessão e a quantidade de infiltração de pensamentos obsessivos, de presença de obsessores dentro desses ambientes, né? A gente não pode simplesmente colocar que o conhecimento espírita abrange simplesmente a matéria. O conhecimento espírita abrange a influência dos espíritos. Existe a pergunta: os espíritos influenciam nossa vida? Muito mais do que vocês imaginam. Frequentemente eles conduzem os vossos atos, né? Então, dentro desse princípio básico da doutrina, a gente deve pensar que essas pessoas também estão sob fortíssimo assédio obsessivo. Bom dia a todos. Bom dia aí, Lauro. E aí, Edson? Não, ele tem razão. Quando eu falei aqui que esse rapaz, por exemplo, ele entrou num processo de inconformismo por não ter atendido às suas expectativas, e aí ele misturou o pessoal com o profissional, ele entrou num processo de amplificação do seu sentir, né? Aí sendo amplificado por entidades. A gente vai se ligar conforme a gente se mantém, né? Em termos de pensamentos, de atitudes, de valores e por aí afora. Então é assim, se eu me sinto, por exemplo, o dono do mundo,
vai ter um monte de entidades comigo que se acham donos da minha pessoa também, da minha personalidade. E elas vão amplificar isso, entendeu? Por isso que as pessoas sofrem, aí fazem essas loucuras que eu falei aqui, né? De chegar ao ponto de cometer um feminicídio, né? Por não se sentir... por ter sido rejeitado, ou sei lá, por não ter sido atendido numa necessidade, né? Que ela acha que ela tem o direito. Ninguém tem o direito sobre os outros, sobre as atitudes dos outros principalmente, tá certo? O único direito que você tem é sobre você mesmo. Então você também não pode terceirizar a responsabilidade por seu mal sentir, ou seu bem sentir. É você com você. Quando você transfere para o outro, aí fica o problema. Exatamente. Tá. E eu até quero ir além nesse comentário dele, para a gente refletir, né? Foi muito bem colocado, mas tem aquele outro lado da responsabilidade que nós temos com os nossos sentimentos, com as nossas vibrações. Então, se eu estou num processo obsessivo, eu tenho a minha participação nisso, por conta da minha questão vibratória, né? Então, a gente pode colocar culpa exclusiva nos obsessores, e eu acho que isso é um grande ponto para nós espíritas pensarmos, porque aquela situação do coitadismo, do vitimismo, coitado, é obsediado, né? Coitada, foi vítima de um ataque de obsessores, de espíritos aí mal intencionados, mas fui eu que me coloquei naquela sintonia, né? Como andam meus pensamentos? Como andam minhas ações? Como anda aí meu nível moral? Será que eu estou avançando um pouquinho nessas questões espirituais? Então, quando eu me coloco como vítima, né? E ponho a culpa no outro, eu nunca vou crescer, né? Sim. Então, a gente tem que olhar sempre com uma certa restrição e com certo cuidado, porque a gente não pode pôr toda a culpa nos obsessores. Eles não influenciam, claro, eles estão aqui, nós estamos aqui, mas eu estou vibrando nessa faixa. Então, a responsabilidade de quem é. Sabe qual é o problema? Quando você coloca a culpa no obsessor, quando você desencarnar, você vai estar com ele. Você não vai estar livre. Entende? Estão juntos, parceiros. Aí você teve a oportunidade da reencarnação justamente para conseguir levar essas questões, se libertar né? dessas coisas. Aí quando você joga a culpa, não, é um processo obsessivo. Bom, mas peraí, e você? Exatamente. O que você está fazendo? A responsabilidade é sua, não é do outro, né? Aquilo que eu estava falando, né? E quando você coloca essa culpa em excesso aí nos processos obsessivos, você vai estar junto com ele depois, porque você não conseguiu se libertar. Certo? É orar e vigiar, né? Que Jesus falava. Então, vamos nesse exemplo, tá? Então, ele ficou lá chateado com determinada conduta dela, né? Ou por inveja, ou sei lá, por perseguição, a gente não sabe o motivo. De repente tá lá um espírito ali, né? Um espírito de porco, né? Falando, né? Fala mal dela, ela não vai se dar, não pode deixar ela se dar bem nesse outro trabalho. Como é que ela fez isso com você, né? As coisas assim. Mas ele que aceitou a sugestão, né? Ele poderia, se ele tá vibrando numa faixa boa, ele saber, pô, essa ideia não é minha, deixa isso pra lá, vamos perdoar, deixa ela seguir a vida dela, vamos virar essa página. Ele tinha escolha. A gente sempre tem escolha, a não ser naqueles processos que a gente sabe daquelas obsessões graves aí, possessões e tudo mais, né? Você falou uma palavra, perdoar, né? Nas atividades profissionais, as pessoas têm que saber separar as coisas. Peraí, eu tenho um funcionário, ele está lá me atendendo. Ele não tem o direito de buscar algo melhor para ele? Ou ele é obrigado a trabalhar comigo a partir do momento que eu o contratei? Exatamente. Ele tem que parar para pensar. A pessoa tem todo o direito de buscar algo melhor, que ela acha que é melhor para ela, tá certo? Aí eu vou me sentir traído porque eu contratei alguém, e aí essa pessoa não satisfeita com o meu ambiente de trabalho resolveu sair. Então eu vou e desconto em cima dela toda a minha frustração, porque isso faz parte do processo de relação trabalhista, de profissional. Todo mundo tem direito de se achar uma posição melhor, né? Você tem que aprender a separar o profissional do pessoal. Você deveria estar feliz que a pessoa está conseguindo alguma coisa, né? E não frustrado ou chateado ou coisa que o valha, né? E aí nos processos de contratação, saber como você vai contratar também, tem esse detalhe. Sim. Né? Exatamente. O Edi, entre os terapeutas tem isso também? Um fica... falando mal do outro. Infelizmente ainda tem. É uma pena, né? Porque eu acho que se a gente conseguir integrar, né? Todo mundo tem o seu valor,
todo mundo tem alguma coisa boa a oferecer, né? Então eu acho que a gente só tem a perder, né? Quando a gente fica nesse processo de competição e de querendo achar que eu sou melhor que o outro. Ninguém é melhor que ninguém, né? Tá todo mundo aqui, né? No mesmo barco, né? Todo mundo tem que aprender, né?